também de outros colegas, como vi aqui o Mário Saleiro, de outras universidades. Seguramente deve ter outros aqui, não consegui ver todos ao mesmo tempo. E agradecer a presença dos ouvintes também, dos alunos aqui presentes, inclusive da minha pesquisa, estou vendo aqui o Arthur, a Júlia, e não sei se... e mais outros. Nós vamos dar início, então, hoje, a uma apresentação da professora Ana Lúcia Vieira Santos. A apresentação tem o título de Casas Senhoriais, Anatomia dos Interiores, e um pouco sobre a professora Ana Lúcia. Ela possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela UFRJ, mestrado em Arquitetura pelo PROARC e doutorado em História pela UF. Ela é professora adjunta do curso da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF, e esse trabalho ela vem desenvolvendo já há bastante tempo. Eu tive contato com ela em alguns seminários. Eu tenho certeza que vai ser uma ótima apresentação. Então, agora eu chamo a professora Ana Lúcia. Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Eu acho que essa iniciativa é importante para que a gente conheça melhor os trabalhos que são desenvolvidos na própria escola. Agradeço a todos os presentes por nos acompanharem nessa apresentação e as minhas bolsistas que aceitaram o convite para participar também. Eu vou agora carregar a apresentação, espero que funcione. Oh, my God. Seria ótimo se eu achasse. Quer uma ajuda aí? Espera aí, o universitário me ajuda aqui. Nunca aparece do jeito que a gente ensaiou, né, a apresentação. Estava no lugar errado. Ok, gente, vamos ver se... Tela cheia, tela cheia. É óbvio que eu estou nervosa e aí não consigo achar as coisas. Tela cheia, qual é a tecla? Tem lá em cima. A linha apresentar, Ana. Do lado de compartilhar. Está bem grande. Lá né? em cima, Tá. acima, isso aí. Foi, gente. Bom, então eu vou conversar com vocês sobre o nosso projeto que é intitulado As Casas Senhoriais, Anatomia dos Interiores. Esse projeto teve início em 2010, é uma iniciativa dos professores portugueses Hélder Carita e Isabel Mendonça, né? A formulação inicial do projeto é deles. Ele se chamava inicialmente a Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro, séculos XVII, XVIII e XIX, Anatomia dos Interiores. A ideia inicial era estudar essa questão da casa nobre nas duas capitais do Império Português, Lisboa e Rio de Janeiro. Eles fizeram um convite à professora Ana Pessoa, da Fundação Casa de Rui Barbosa, através do grupo de pesquisa Museu Casa, Memória, Espaço e Representações, e a Ana começou a montar uma equipe para fazer a parte do Rio de Janeiro do projeto. Foi nesse momento que eu, com outros vários pesquisadores, fui convidada. O nosso colega José Pessoa foi consultor dessa fase. Enquanto a apresentação, a pesquisa ficou sediada apenas na Fundação Casa de Rui Barbosa, eu, que nesse momento não estava envolvida com o circuito acadêmico, recebi uma bolsa de pesquisa lá e fiquei encarregada desse início do processo de implantação da pesquisa junto com a Ana Pessoa. Em 2014, eu vim para a UF, né?
em 2015, junto com o Sérgio Bahia, o Félix Carrielo e a Ana Raquel Giulianelli, que hoje está na UNB, nós criamos o Laboratório de Estudos de Patrimônio, e uma das linhas de pesquisa do laboratório é justamente esse projeto da Casa Senhorial. A partir da criação do laboratório, nós começamos a ter bolsas de pesquisa da UF, né? Aqui vocês veem as 3 bolsistas do ano passado, algumas com bolsa ainda esse ano, a Camila ainda está em período de bolsa, a Raquel, Camila e a Vitória, que um pouquinho mais para frente vão apresentar os trabalhos de que elas participaram, né? Nós contamos também com voluntários, a Caroline Amorim, Mariana Lacerda, Juliana Medeiros, a Lorraine Ribeiro, que trabalharam no ano passado com a gente nisso, na fase pré-pandemia. O projeto foi caminhando. Em 2018, a gente achou que estava na hora de fazer algumas mudanças mais estruturais, né? E ele passou a se chamar Casa Senhorial Portugal, Brasil e Goa, Anatomia dos Interiores, né? O projeto inicial para os portugueses tinha 2 anos de duração, era um financiamento que eles tinham de pesquisa de 2 anos, depois eles ficaram um pouco mais soltos, né? E, a partir de 2018, o projeto ficou sediado lá no Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa. Aqui no Rio continua sendo o centro de coordenação na Fundação Casa de Rui Barbosa, e a nossa escola entrou como parceira, né, a partir do trabalho que a gente desenvolve no laboratório, né? Em 2019, uma nova versão do site em que a gente expõe os resultados de pesquisa foi lançado, e eu vou mostrar um pouquinho disso tudo para vocês. Durante esses anos todos, a gente realiza seminários anuais, né? Nos primeiros anos, na primeira fase do projeto, esses seminários eram fechados, os pesquisadores vinham por convite para mostrar os seus trabalhos, e nós mostrávamos o que estávamos desenvolvendo no projeto da Casa Senhorial, e a partir de 2014 nós tornamos esses seminários abertos, né? As pessoas mandam trabalhos vindas de qualquer lugar, a gente passa por aqueles processos de avaliação normais nos seminários, né? E, por definição, um ano a gente faz o seminário em Portugal, um ano aqui no Brasil, né? A partir de 2017, a gente começou a sair também a gente saiu do circuito do Rio de Janeiro, né? Incorporamos os pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas e agora pesquisadores de Belém do Pará, através da UNAMA. E esse ano o seminário seria em Goa, porque a Índia sempre foi uma meta para nós, mas a pandemia adiou isso para 2021. Vai ser o primeiro ano em 10 que a gente não realiza o seminário presencial. Então, numa primeira etapa, a gente precisava estabelecer metodologia multidisciplinar para analisar essas casas históricas, os interiores, que é uma área em que a gente não tem uma metodologia pré-estabelecida, né? A gente não tinha antecedentes, né? E precisávamos organizar o site, porque era um compromisso da pesquisa divulgar sempre os resultados através do site. Quais são os aspectos que a gente considera, né, para fazer essas análises? Os contextos socioeconômicos, né, essas casas, algumas têm lá para eles até 400 anos e passaram por vários contextos sociais e históricos, né, a questão das tipologias arquitetônicas, né, os programas interiores das residências e a forma como essas casas se implantam nos lotes e como os lotes se implantam na própria malha urbana,
né? E, finalmente, o que diz mais respeito ao interior propriamente dito, que são as ambiências e diversos aspectos decorativos, né? Nós temos 4 eixos temáticos que a gente vem trabalhando desde do início, né, que identificar essas estruturas espaciais e os programas distributivos desses interiores, sempre tendo em vista as nomenclaturas, né, o vocabulário e as funções simbólicas de cada espaço, né? Nós estudamos tanto os financiadores das obras, né, os encomendantes, como os artistas que trabalham, sejam eles arquitetos ou artífices e artistas propriamente dito, pintores e escultores, né? E temos um interesse especial em como a casa é vivida. A gente não está só interessado no espaço, mas em como aquele espaço foi gerado e como ele foi vivido, né? Estudamos as técnicas, né, a ornamentação fixa, as técnicas de acabamento, principalmente, né, e o mobiliário. Então, quais são as fontes que a gente tem para estudar a casa de um modo geral, né? É óbvio que os próprios imóveis são a fonte primordial, né? Nós trabalhamos também com fontes iconográficas, fontes textuais. Essas fontes textuais vão desde relatos de viajantes, cartas, documentos administrativos, até documentos judiciais, que é uma das minhas especialidades, né? São os livros de nota, testamentos e principalmente inventários, que contêm uma quantidade grande de informações sobre os imóveis nesses momentos do passado que, às vezes, é difícil de ler, né? Quando você entra numa casa dessas que já tem 200, 300 anos de uso, é óbvio que ela tem várias camadas, né? O interior é muito mais difícil de preservar do que o exterior. A fachada e a volumetria é fácil conservar, mas o interior é vivido, né? Ele tem que atender a novas necessidades, a novos hábitos, a novas modas, digamos assim. Eu pessoalmente gosto muito de trabalhar com documentação escrita, né? Isso aí é um exemplo de como a gente encontra o estado físico dessa documentação. É um trabalho que exige um treinamento longo, e nossos bolsistas são treinados para fazer isso também, a leitura de documentos antigos. Então, num primeiro momento, a gente resolveu que os edifícios tinham que ter alguma integridade física, eles tinham que existir fisicamente, né? E nós optamos para trabalhar com edifícios tombados, porque já existe uma documentação, existe levantamento feito pelo IFAM, pelo tombamento, né? Existem processos de restauração. Então, essa documentação já nos ajuda bastante a iniciar o contato com o imóvel. Então, aqui no Rio, a nossa primeira ação foi de trabalhar com os edifícios remanescentes do século XVIII, que na cidade do Rio de Janeiro são muito poucos, né? A gente tem uma meia dúzia de edifícios urbanos, todos eles com o interior destruído, eles só têm a casca, né? E 5 engenhos, antigos engenhos, que ficavam nas imediações na cidade, que hoje estão inseridos no tecido urbano. Então, por diversos motivos, na época desses 5, a gente conseguiu ter acesso ao Viegas e ao Capão do Bispo, né? A Taquara a gente teve acesso à documentação, mas não ao interior, porque ela ainda serve como moradia da família proprietária. Vocês viram na outra foto, né, a carinha bonita deles, né? E esse é o estado em que a gente encontrou o engenho do Viegas quando a gente foi finalmente visitar a construção. Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem, é o estado de conservação desses edifícios mais antigos que ainda sobrevivem, né, e que
dificultam muito a nossa interpretação do contexto da edificação. É por isso que a gente recorre a outro tipo de documentação para complementar as informações que já não existem. Nesse caso dos edifícios do século XVIII, que estavam todos em muito mau estado, e o único que estava em bom estado a gente não tinha acesso ao interior, nós trabalhamos com as plantas já levantadas, né, e a gente toma uma medida simples no site, que é colocar todos no mesmo padrão de desenho, é um desenho de CAD muito simplificado, né, que só tem uma espessura de linha, em que a gente percebe claramente a distribuição, porque os vãos ficam abertos, né, e orientados em relação aos pontos cardeais, e todos na mesma escala. Então, isso possibilita uma infinidade de comparações que até então não tinham sido feitas, né? Vocês veem que as 5 casas de engenho, elas têm escalas bastante diferentes, né? Embora todas elas tenham em comum aí essa questão do pátio interno, mas eu não vou me alongar sobre isso, senão a gente não acaba. A gente fez estudos gráficos, a gente usou o desenho como ferramenta de análise, uma vez que a gente não tinha mais decoração, a gente não tinha mais elementos de interior que permitissem a gente fazer outro tipo de estudo. Então, essas casas foram basicamente estudadas através da documentação e do desenho. E uma vez que a gente encerrou essa etapa século XVIII, nós passamos, então, para os outros edifícios da cidade e percebemos que, dentro do que ainda sobreviveu, né, existiam alguns conjuntos, né, além do conjunto das casas rurais, a gente tinha os edifícios reais e imperiais, a Quinta, a Casa da Marquesa de Santos, o Palácio de Petrópolis, que já é um pouco fora do Rio, mas a Casa do Mordomo, que fazia parte da Quinta, ainda tem um certo grau de integridade. A família Clemente Pinto, em que a gente tem 3 edifícios ainda remanescentes. A família Guinle também, com palacetes importantes, e alguns edifícios digamos assim, avulsos, né, espalhados pela cidade, mas que, através da pesquisa, a gente acaba conectando uns com os outros através do período, das relações sociais, né. Em seguida, a gente começou uma expansão para as imediações do Rio de Janeiro, né, primeiro nessa área de influência da corte, né, Juiz de Fora, Vassouras, Petrópolis, já estudamos essas regiões adjacentes, e depois, através da colaboração com pesquisadores que passaram a frequentar os nossos seminários, né, a gente conseguiu já inserir casas de Belém e de Pelotas. Então, estamos de norte a sul do Brasil. Isso é uma imagem de como as casas aparecem no site, né? A gente já tem todas essas colocadas lá. Em algumas, a gente não consegue reunir material suficiente para cumprir todos os objetivos do site, né? Se der tempo, no final, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como o site aparece para a pessoa que consulta, mas a gente começa de um enquadramento urbano da edificação, né, passa pela volumetria, pela composição, pelas fachadas, pelas entradas, e aí, então, é que a gente entra no interior da casa, primeiro com uma análise do programa, né, e depois com as características decorativas que ainda subsistem no espaço, então, azulejaria, estuque, pintura decorativa e outras coisas mais. Então, essas casas que a gente andou estudando, mas que não existem mais fisicamente, nem ou estão em muito
mau estado, em ruína, a gente criou uma nova categoria, agora na reavaliação do site, que a gente chama de casos de estudo, a moda portuguesa, não estudos de caso, mas casos de estudo. São casas que desapareceram, mas que a gente tem uma documentação escrita e iconográfica significativa, né? Nesse nosso trabalho, a gente tem uma preocupação em trazer esses acervos documentais para o conhecimento público, né? Essas fontes documentais, a gente, em boa parte, quando a gente pode e tem autorização, a gente compartilha no site, né? E outras casas que, às vezes, têm um grau de preservação do interior pequeno, elas estão muito modificadas, mas um cômodo continua a ter pintura decorativa, ou tem um mobiliário interessante, então isso também vira um caso de estudo. Como eu falei a princípio, a gente tem uma preocupação com as pessoas que construíram essas casas, né? Nós já fizemos estudos sobre vários profissionais que são conhecidos, a gente sabe que obras eles participaram aqui no Rio de Janeiro, algumas sim, outras a gente descobriu mais do que a gente esperava, e a gente faz um estudo desses personagens a partir de uma perspectiva não só da obra conhecida, né, daquele bem que a gente está estudando, mas de saber quais são as suas origens, qual era a sua inserção social, onde ele estudou e aprendeu aquela profissão, né? Ter um panorama mais amplo da formação de mão de obra também. Eu vou mostrar para vocês agora, rapidamente, alguns, de que maneira a gente trabalha com essa documentação e esses dados, para além da análise imediata e objetiva dos aspectos decorativos da casa. Aqui, por exemplo, a gente tem uma tabela, né, em que a gente acompanha a evolução da propriedade da Casa da Marquesa de Santos. A Casa da Marquesa de Santos é um dos meus casos favoritos. Eu fiquei fã da Marquesa e fã do Pedro I, e é uma casa que tem muita mitologia, né? As histórias não são muito bem contadas, então a gente teve um certo trabalho para estabelecer como aquela propriedade evoluiu, para entender que a gente entra lá, a gente percebe na decoração dissonâncias, e a gente, para entender que camadas são aquelas, a gente precisa saber e como é que essa casa evoluiu no tempo, a quem ela pertenceu, em que momento, quais foram as obras principais que modificaram a estrutura inicial. Então, aqui a gente tem uma tabela, por exemplo, da evolução da casa até a morte do Pedro I, né, como é que ela, inclusive com uma avaliação, né, em termos de valor monetário mesmo da propriedade. No interior da casa, a gente vem fazendo já, a gente teve durante muito tempo dificuldade de entrar, a casa está fechada por uma restauração que nunca consegue terminar, né? Eles fizeram a parte do telhado, mas a parte de dentro ainda precisa de muita obra, ela estava destinada a virar um museu da moda, mas isso anda bastante parado, apesar dos esforços do pessoal da direção, o Douglas Fazolato, ultimamente, de botar aquilo de novo em uso e aberto para a população. Então, uma das coisas que a gente faz na casa é interpretar, por exemplo, a pintura decorativa, né? Essa é a pintura da sala do Apolo, né? A gente sabe que são mitos relacionados a Apolo. As pinturas estão em mau estado, essas fotos já têm 5 anos, pelo menos, deve estar bem pior agora, e já sofreram várias intervenções, né? Então, às vezes é difícil, mas a gente, por exemplo, vai decodificando todas essas cenas
para buscar quais são as possíveis fontes. A gente sabe que os artistas naquela época trabalhavam muito em cima de manuais e álbuns com essas cenas mitológicas e outros temas bastante codificados, então a gente volta, vai vendo o que é cada uma dos mitos que está desenhado aí para tentar buscar a fonte da ilustração. Com isso, a gente também consegue datar, né, porque a gente sabe, isso aqui saiu do álbum tal, que foi publicado no ano tal. Então, não pode ter sido o outro pintor que morreu antes disso, né, coisas desse tipo. Uma outra intervenção que a casa sofreu está exemplificada aqui. Vocês têm na figura colorida a imagem da pintura que está lá. Se vocês repararem bem, ao lado direito da tela, em cima, tem um pedacinho de coluna, né? Isso foi restaurado pelo Edson Mota. Ele, quando começou a decapar, viu que a outra pintura que estava embaixo estava com boa qualidade, ele tirou essa pintura toda da esquerda, que está em preto e branco, ele retirou. Eram cenas de ópera, que estavam pintadas por cima dessas cenas campestres que aparecem coloridas, né? Ele deixou um pedacinho da coluna que aparece ali na imagem preto e branco, aquelas colunas no fundo, como um testemunho de que havia alguma coisa por cima, né? Então, com isso, a gente datou as pinturas de ópera. A gente sabe que foi o Abel Parente, um médico que foi um dos proprietários da casa já no final do século XIX, que deve ter encomendado, porque ele era um amante da ópera, e uma das óperas que está pintada ali só apareceu, só foi lançada no circuito musical na década de 1890, então não podem ter sido os outros anteriores, né? E essa pintura que está lá, o professor Helder Carita, numa visita que a gente fez logo no início do projeto, falou assim, não, isso aí não pode ser Francisco Pedro do Amaral, porque esse tipo de roupa só começou a ser usado na década de 1850. Né? Então, a análise da pintura ajuda a gente a datar as intervenções que a casa sofreu, né? A gente precisa aprender uma porção de coisas, como, por exemplo, moda do século XIX. Com o registro que a gente tem das casas aqui do Rio de Janeiro, das casas que a gente visitou em Lisboa, a gente já pôde começar a fazer uma análise dessas decorações, né, verificando recorrências de temas, de tipos de ornamento, que também são um elemento que facilita a gente a entender em que momento aquilo foi pintado. Nem todas as casas estão com a sua ornamentação original, e essa ornamentação que foi acrescida depois pode ter sido num lugar que não tinha ornamentação nenhuma, ou pode ter sido feita por cima de outra, como lá no caso da Marquesa, que a gente viu agora. Um outro exemplo de como a gente trabalha com a iconografia e a documentação escrita uma reconstituição que a gente fez da casa de campo do Conde da Barca, no Engenho Velho. O Conde da Barca veio com Dom João VI e morreu aqui no Rio de Janeiro em 1817. Nós conseguimos localizar a casa em que ele passou seus últimos dias, ele morreu lá. Ela hoje, ali no morro onde é hoje o Hospital São Vicente de Paula, na Tijuca, né? Nós conseguimos encontrar imagens da casa essa casa foi demolida lá pela expansão do hospital, mas a gente consegue encontrar imagens dela nos mapas do século XIX, né, que vocês veem aí do lado direito, o mapa. A partir do mapa e por observação lá no local, nós conseguimos localizar uma série de aquarelas do Ender. Ele esteve lá nesse local,
e pintou uma série de aquarelas da própria casa e da paisagem. Então, a partir disso, a gente conseguiu reconstituir os pontos de vista dele enquanto pintava. E, através de documentos de inventários posteriores, não é um inventário do Conde da Barca, mas é da... Gente, esqueci. A proprietária que alugava, né, para ele, a gente consegue também entender, através da imagem, o inventário, né? A gente vai juntando as partes da descrição textual com a imagem para conseguir ter uma noção melhor de como era a casa. Esses dois documentos que estão aparecendo aí também são um caso muito raro, né? Eles são um livro caixa da obra do Palácio Nova Friburgo, hoje Palácio do Catete, né, em que a gente tem a relação de todas as pessoas que trabalhavam na obra, né, do jornal que eles recebiam, do pagamento que eles recebiam, né, e os materiais que foram sendo comprados, né? Então, é um conjunto documental muito difícil da gente encontrar, né? A gente vê aqui, por exemplo, os carpinteiros, os estucadores, a gente sabe quando eles são livres ou quando eles são escravos, porque os escravos não têm sobrenome, e às vezes vem, por exemplo, a gente tem ali Feliciano de Dona Cristina, quer dizer, alguém que alugava o escravo artesão, né, artífice, para a obra. Então, a gente também tem trabalhado em cima desse tipo de documentação. A Isabel Portela, museóloga lá do Museu da República, né, que participa com a gente do trabalho também desde o início, digitalizou essa documentação toda e disponibilizou para o projeto. Também lá no Palácio do Catete, a gente teve uma oportunidade de examinar a parte alta da decoração, que é sempre um problema, né? Esses edifícios têm um pé direito muito alto, né? A Cristina Rosiski é especialista em estuques, ela é de Pelotas, né? Pelotas tem uma tradição de trabalho em estuque muito forte do final do século XIX, e ela é especialista nisso. Então, também a Isabel Portela conseguiu montar uns andaimes lá dentro do Palácio do Catete, e a Cristina veio de Pelotas e subiu para examinar, então ela deu para a gente uma porção de informações sobre a técnica utilizada, como esses ateliês de estucadores se organizavam, né? A gente conseguiu aprender um pouco mais a olhar os estuques depois dessa visita, né? Essa figura que está em muito baixa definição aí do lado direito, mostra por trás de uma das esculturas a marca da mão do estucador alisando a massa, né, para regulamentar. Acho que deve dar até para fazer DNA. Um outro conjunto documental que a gente estudou são os projetos do Theodor Marx, que estão na Biblioteca Nacional, são mais de 100 pranchas. A gente conseguiu que a biblioteca nos desse a possibilidade de, durante uma semana, examinar a coleção inteira de uma vez, né, assim, por dia, mas a gente começou de uma pasta e foi até a última. Nós conseguimos identificar muitos desenhos que não estavam identificados, a gente viu que tem projetos que estão com os desenhos separados, a planta está numa pasta com uma identificação, o corte está em outra sem identificação nenhuma, tem projetos que não são dele, que estão assinados por outros profissionais, né? E
a ideia era transformar isso também num banco de dados, mas a biblioteca ainda não resolveu fazer isso. Através da análise desses documentos, a gente começou a estudar a trajetória do Theodor Marx com mais carinho, né? Então, nós conseguimos chegar à formação dele na Alemanha, né? A gente tem até o boletim dele na faculdade de engenharia, eles mandaram para a gente. E essa análise deu, por exemplo, esse ornamento do leão que está no centro é um ornamento que ficava no Paço da Quinta da Boa Vista. Ele aparece também em outras casas, aparece lá em Juiz de Fora, na Vila Lage. Lá na Biblioteca Nacional, nós encontramos o desenho do friso onde essa cabeça de leão foi usada, e através das anotações que o Theodor Marx fez no desenho, nós encontramos o catálogo da empresa onde eles compraram esses estuques todos lá do palácio, naquele momento, das obras todas que foram feitas naquela empreitada, né? E lá dentro está o leão e outros elementos que a gente também localizava, né, antes do incêndio lá no palácio. Então, são avanços que a gente vai tendo na compreensão de como esse mercado da construção civil funcionava no século XIX, como esses profissionais eram formados, como esses hábitos, essas modas iam se espalhando dentro de uma determinada categoria social, né, e como as demonstrações de status e poder se expressavam através dessa organização espacial. Isso é bastante importante para a gente entender a casa como um programa especial, né, específico, afinal é a construção mais íntima e pessoal que a gente tem, né, e tem nos ajudado a entender também a cidade e até as estruturas rurais para as quais a gente está voltando agora no Vale do Paraíba. Eu não vou me alongar mais, porque eu quero deixar as meninas falarem, e vou passar a palavra para elas, que elas vão apresentar 3 ramos da pesquisa que a gente desenvolveu aí nos últimos 2 anos. Tá? Obrigada. Olá, boa tarde. Vou iniciar a apresentação. Eu vou apresentar um pouquinho do que eu estou desenvolvendo com a Ana já há mais ou menos 1 ano e meio, que eu estou na pesquisa, e é basicamente um trabalho que dá embasamento a esse trabalho da Casa Senhorial. A gente investiga como que as técnicas construtivas, os materiais e as coisas são apreendidas em uns pontos do Império e levados a outros. Isso tudo para explicar a origem da tipologia que aparece no Rio de Janeiro no século XVIII. Então, a gente retorna ao século XVII, XVI e XV para achar essas origens da tipologia que vem para cá. E para isso a gente estuda a circulação de pessoas, bens e costumes para justamente ver como que essa circulação se dava em algo muito mais globalizado do que a gente pensa para aquela época. Nisso entram funcionários régios e administrativos no geral, assim, tem muita movimentação deles e dos religiosos, e também de comerciantes e pessoas avulsas, os próprios colonos mesmo. E também a gente analisa exemplares arquitetônicos desses primeiros períodos do tempo colonial e modelos tipológicos,
que tem muita importância quando a gente pensa num caráter mais simbólico da arquitetura. E eu vou desenvolver esses 3 pontos, que são algumas das questões que a gente estuda, mas não são todas. Então, nessa questão da circulação de técnicas, pessoas, bens e costumes, a gente entende que o clima tem uma importância muito grande. A gente estuda, esqueci de falar, a gente estuda Camila, principalmente... Oi? desculpe, não está aparecendo a apresentação. Não? Ai, meu Deus. Ai, socorro, gente. Eu aqui jurando que tava. Calma aí. Ai, gente, desculpa. Aqui, então, os tópicos que eu apresentei. Tá dando para ver? Sim. Foi. Tá. Então, aqui os tópicos que eu apresentei e as questões tipológicas que a gente estuda na fazenda do século XVIII. Então, o que a gente busca entender foi como surgiu a tipologia da casa-pátio, das fazendas brasileiras de piso térreo sobre elevado e as varandas também. E, para isso, a gente quer entender como que essas tipologias vão migrando de pontos do Império a outros. E nisso, o caminho da cana-de-açúcar é muito propício, principalmente porque a gente consegue ver uma evolução dela ao longo do tempo e do espaço, né? Uma evolução técnica. Por exemplo, a cana-de-açúcar, o moinho movido a água vai aparecer na Ilha da Madeira. E depois, quando os portugueses vão a outros pontos do Império implantar essa produção, eles acabam tendo uma gama maior de opção para poder escolher entre o moinho movido a tração animal e o moinho movido a água. Então, é muito importante entender como que essas evoluções se dão para a gente poder entender como é que essas técnicas surgem. E não somente quanto à produção da cana, mas também a arquitetura que dá embasamento a ela. A gente sabe que foi o principal produto desses primeiros tempos coloniais, então a gente entender a produção da cana é muito importante nisso. E também tem a questão climática, que os pontos que a gente estuda, Goa, as Ilhas Atlânticas, Salvador e o Rio de Janeiro, são pontos que são muito mais parecidos climaticamente falando entre si do que em relação a Portugal. Então, a gente entende que o que pode ter sido aprendido em um ponto ter sido levado a outros. E com isso a gente busca entender por meio da circulação de pessoas, bens e costumes. E nisso entra uma questão muito importante também, que é a questão simbólica. A gente entender qual que é o modelo que vem na cabeça dessas pessoas e vai influenciar os anseios que elas vão ter nesse novo mundo, né? A torre medieval, que estava muito vigente em Portugal desde o século XI até o século XV, mas que, por ter um apelo tão grande e simbólico ao imaginário português, acaba mantendo esse status até o século XVII, XVIII e até hoje em dia, né? Se você parar pra pensar. Cada andar dela seria um cômodo, então abarcaria toda uma função na casa, né? E quanto mais para cima, mais intimidade você vai tendo. Então, aqui fica umas áreas mais para baixo, com áreas mais públicas, e quanto mais você sobe, mais você vai criando intimidade com a família. E isso acaba sendo não suplantado, mas acaba surgindo concomitantemente um outro modelo, que é o renascentista. Muitos arquitetos italianos começam a aparecer em Portugal e os tratados começam a circular, e a gente começa a ver como esses dois elementos não se rivalizam, eles acabam se complementando e criando algo novo. E é muito importante entender isso ocorrendo na Europa para entender um dos únicos exemplares remanescentes do período colonial que a gente tem aqui no Brasil, que é a Casa da Torre do Garcia d'Ávila. Ela é um grande mistério ainda dentro da pesquisa, porque sério, eu não poderia frisar quão importante ela é, porque além de ser um dos únicos exemplares remanescentes, ela ainda traz muitas características peculiares. Então, entender a tipologia dessa casa tem sido algo muito desafiador mesmo.
essa capela hexagonal é muito rara. A gente tem só notícia de mais uma aqui no Brasil, e em Portugal não tem nenhuma. Geralmente, quando é poligonal, ela tende a ser hexagonal. Acho que tem 8 lados. E não exatamente hexagonal, né? Então é algo muito diferente e raro da gente ver. E a gente queria entender melhor qual que seria essa tipologia e entender exatamente qual que seria o núcleo original. Quando a gente vai na Casa da Torre, tem uma placa que mostra mais ou menos o que seria a primeira etapa e os acréscimos que ocorrem depois. É algo que foi construído em cima de algumas documentações, mas a gente acha ainda algo muito estranho pensar essa torre dessa forma. Tem várias coisas estranhas, na verdade, nessa maquete, mas eu vou focar mais na torre, porque realmente, quando você pensa na torre medieval, ela tem que abarcar funções em cada andar. E quando o Dom João III manda que construa uma casa para o Garcia Dávila, que seria um funcionário administrativo com muito poder e tudo mais, muito destaque, ele fala que construa uma casa fortificada ou uma casa-torre. Então, para entender, entendendo, né, que no imaginário português é muito importante essa questão simbólica que a torre medieval traz, não teria muito, não seria muito consistente uma torre nesse formato, assim. E é muito estranho porque a gente não tem hoje em dia, né, essa torre remanescente, como dá para ver nessa imagem. A casa se encontra em ruínas, né, a única coisa que foi restaurada foi a capela, e a gente não encontra nenhum vestígio arqueológico da existência dessa torre, mas existe 1 milhão de documentos que falam da torre e a gente não sabe nem onde ela poderia estar. É algo muito mistificado ainda e que a gente queria entender na pesquisa, porque é algo realmente muito importante. Se de fato a torre é, como citam as documentações, que seria acoplada aqui nesse núcleo original, seria algo muito raro você ter uma casa senhorial com uma torre, com uma capela, tudo num corpo único. É algo muito imprescindente. Então, a gente queria entender realmente, se aprofundar nessa questão, né, para entender o que configura essa casa realmente, porque isso que foi dado não é consistente o suficiente para poder aceitar como uma verdade propriamente dita. Enfim, é algo que a gente ainda está estudando. Aqui dá para ver um pouco a correlação, né, da arquitetura portuguesa na Índia e portuguesa no Brasil, como se parece muito. E essa fortaleza de Bacém eu trouxe como exemplo porque ela sintetiza bastante conceitos que são interessantes. Quando os portugueses vão ocupar Bacém, que hoje em dia se chama Visayavirai, na Índia, eles destroem totalmente a fortaleza que tinha lá anteriormente e reconstroem do zero, já trazendo um pouco esses traços renascentistas. Então, por ela vir antes mesmo da construção da Casa da Torre, que seria 1551, e ela vem em 1539, a gente entende que pode já a Casa da Torre ter vindo com alguns traços renascentistas, mas a gente ainda está querendo estudar isso mais a fundo para poder saber se realmente é isso. Aqui eu trouxe também um arquiteto italiano que sintetiza bastante essa questão do Renascimento em Portugal. Ele trabalha para o Império Português, mas também ensina nas universidades portuguesas e os tratados deles circulam muito por Portugal. Tanto ele, quanto o Vignolo, quanto o Celio, todos eles são tratadistas que se tornam muito importantes nesse século XVI em Portugal. Então, a gente entende que pode muito bem ter sido incorporado nessa cultura, mas aí entra a questão, né? Naquele tempo, as evoluções técnicas e os avanços construtivos levam muito tempo para serem incorporados na cultura. Até hoje em dia leva, mas naquela época era ainda mais. Então, assim, só porque surge essa importância do Renascimento, ainda é preciso entender se é algo que realmente já foi incorporado nesse primeiro tempo de colonização no Brasil. Então, a gente tem várias perguntas e vários caminhos para seguir, e tudo isso se encaixa de uma forma meio
bagunçada, mas a gente entende que tudo ajuda a entender a totalidade da casa, e a casa do modelo tipológico no Brasil. E é algo que a gente ainda está investigando a fundo para tentar conectar os pontos, porque ainda tem vários pontos que a gente consegue entender que se juntam, mas não estão exatamente tornando um todo coeso. E agora eu vou falar um pouquinho da pesquisa na prática, né? Como que tem sido pesquisar, quais são os tipos de documentos que a gente lida. Então, a gente tem tido muito contato com as bibliotecas digitais. A Biblioteca Nacional tem um banco de dados absurdo de mapas, de iconografia, de cartas, de documentos de época escaneados em ótima qualidade, dá para dar um zoom infinito. Então, muitas vezes a gente se vê procurando a Casa da Torre por aqui, para ver se acha, por aqui e por ali. Aqui é um mapa da cidade de Salvador. Aí tem muita carta jesuítica também, que essa aqui é um exemplo do Nóbrega Avieira, que eles falam de uma igreja de taipa de mão e palha, que eles mesmos construíram, né? Porque nessa época os jesuítas faziam. Era algo muito provisório, já estava caindo aos pedaços no mesmo ano. E aí ele manda a carta para Portugal falando disso. São várias coisas que a gente vai estudando para tentar entender o contexto da época, que isso é muito importante também. Aqui eu trouxe como curiosidade, alguém até perguntou nos comentários como é que a gente aprendeu a ler essas caligrafias da época e tudo mais. Aqui eu trouxe uma mais tranquila, digitada, só a título de curiosidade, para quem quiser saber. Vou ler aqui para vocês só para dar um gostinho de como é ler essas cartas. Isso que parece um F, é um S. Então, logo da nossa gente, que em cada 50 pessoas. E não foi de pouco proveito isto, porque ali se desembarcou cada artilharia e mais coisas necessárias. Nem sempre elas estão digitadas, né? Por vezes elas estão naquela caligrafia horrorosa que a Ana mostrou, mas quando você vai lendo e lendo, você vai criando uma sensibilidade maior. Eu lembro até hoje, quando eu fui com a Ana no arquivo da cidade do Rio de Janeiro, e deu muito desespero, porque a caligrafia era muito absurdamente entroncada e arredondada, e as linhas continuavam, e tudo se misturava. Mas com o tempo, e você começando a perceber, assim, umas consistências, né, na escrita, você começa a desvendar um quebra-cabeça mesmo. Eu até cheguei a fazer um curso de latim introdutório nas férias. Foi tipo, um curso intensivo de uma semana na Biblioteca Nacional. E são esses tipos de coisas, sabe, que vão te acrescentando sensibilidade para entender. Por mais que você não entenda a língua toda ou a caligrafia toda, você consegue passar por um documento e ter um entendimento geral do que está acontecendo, mesmo não entendendo tudo. E aqui a gente tem uma iconografia maravilhosa que os holandeses produziram da Casa da Torre. E é esse tipo de coisa, sabe, que ajuda muito a dar propulsão à pesquisa. E aqui alguns resultados. Enquanto eu ia fazer, além de tudo, de procurar documento e tudo mais, a gente faz muita leitura da bibliografia já existente para tentar entender o que já foi feito, o que faz sentido do que já foi feito e o que precisa ser revisto, né? E enquanto eu vou lendo esses textos, eu já vou criando um mapa dos fluxos das pessoas entre os pontos do Império. Isso foi um protótipo que a gente fez, ainda bem embrionário, tem poucos fluxos aqui. Acho que foram 3 livros que eu li, e tudo que ele citava de fluxo de pessoas, citando a cidade ou pontos de arquitetura, eu ia jogando nesse mapa, e acabou ficando assim, a gente viu que realmente era algo interessante de se explorar. Então, daqui para frente, a gente tem perspectiva de fazer cada vez mais especializado esse mapa. Fazer, talvez, dividir por tipo de fluxo, se é religioso, administrativo ou colono, que realmente existem pessoas que passam por diversos pontos, e a gente entende que isso é muito importante para o modelo de sociedade e, consequentemente, para o modelo de arquitetura que eles estão criando, sabe? E é basicamente isso. Aí aqui mais detalhado a tabela, né, com o nome da pessoa, a ordem, se é religioso ou cargo administrativo, com quem ele viajou, o ânus no país. Então a gente faz um mapa para a Índia, um
mapa e uma tabela, né? Para a Índia, para o Brasil, para a China, para diversos pontos do Império, né? Se a pessoa passa em outro lugar e algumas observações e da onde eu tirei essa informação, para depois ficar mais tranquilo de encontrar, né? Caso precise. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Camila. Oi, gente. Eu sou Vitória, vou falar agora. E eu estou nessa pesquisa com a Ana desde 2018, mais ou menos. Também já participei de várias frentes e hoje eu vou falar um pouco da nossa participação no segundo seminário de morte, arte fúnebre e monumento, do grupo Paisagens Híbridas, que até o professor Guilherme faz parte. E a gente, para participar desse seminário, a gente fez um artigo e uma apresentação. E vou mostrar isso para vocês agora. Vocês estão vendo? Tudo certo? Estão vendo? Tá entrando. Sim. Agora está sim. Ah, beleza. Tá tudo certo. Valeu. Então, o nome a gente botou Testamentos, Inventários e Funerais, que a gente vai contar o caso de um casal da elite brasileira do século XIX e como foram suas celebrações fúnebres, que eles tiveram 20 anos de diferença, né? E quais foram as diferenças que afetaram nessas celebrações, né, nesses 20 anos, né? Então, a gente começa com o Manuel Velho da Silva, que ele era um português, mas veio para o Brasil. Ele era um grande negociante, ele atuou no tráfico de escravos e era grande proprietário urbano também. No seu testamento, ele se declarou católico romano, como sempre é feito, se disse casado com Dona Leonarda Maria da Silva Velho, enumerou seus filhos, nomeou seus testamenteiros e pediu que no funeral dele fosse feito tudo o que ele teria feito se ele não tivesse morrido para os seus familiares. E lá também a gente viu que ele pediu 500 missas de corpo presente por sua alma nas igrejas da cidade. E a gente pensa, mas como seriam possível 500 missas de corpo presente? É porque, assim, o corpo não está realmente presente. Essas missas ocorrem enquanto o defunto não foi enterrado ainda, mas não necessariamente que ele esteja na igreja na hora das missas. E isso era muito comum, também era muito comum pedir essas quantidades de missas para essas outras pessoas também que eu vou dizer. Ele pediu 500 missas também por alma de seus pais, avós, e outras pessoas com quem ele teve negócio, 200 por almas de seus escravos falecidos e 200 pela alma do purgatório. Ele também fez algumas doações para caridade e, no mais, ele também libertou alguns escravos e fez regados especiais a parentes e afilhados. Essa questão dos escravos, não é que ele seja assim, que bonzinho, ele fez missa para escravo e libertou escravos, não. Isso seria mais, assim, um jeito mais fácil dele passar para o paraíso, né? Seria assim, eu me arrependi pelos escravos, agora eu estou libertando. Era um jeito dele mais fácil para o paraíso. E ele foi para o seu lugar de sepultamento, que é a igreja da Ordem do Carmo, no centro da cidade, vestido com a sua de cavaleiro da Ordem de Cristo, né? E ele foi levado de Andor, que é esse transporte, né, que a pessoa é carregada por outras pessoas, né, nesse tipo de, parecido com esse que a gente vê aqui na imagem. A gente tem duas pessoas aqui também que também exemplificaram como é esse tipo de andor, né, e que era muito comum, não só para levar os defuntos ao local do sepultamento, mas também como pessoas vivas, enfim. E a gente chega na Leonarda Maria da Silva Velho, que era sua esposa, que ela já nasceu brasileira, né, aqui no Brasil, e ela assumiu os negócios da família depois que o seu marido faleceu. O testamento dela não se diferencia muito do testamento do marido. Então, ela nomeou seus testamenteiros, rezou as missas por ela, pelo seu falecido marido, pelos seus pais e pelos escravos falecidos. Ela também
fez caridade e libertou alguns escravos. Então, aqui a gente pode ver o que aconteceu nesses 20 anos, aproximadamente, de diferença das mortes desses cônjuges. E o que aconteceu, que a gente pode ver aqui, foi a chegada da corte portuguesa ao Brasil, a formação da União de Portugal e Algarves e a independência do Brasil. E isso trouxe muitas mudanças políticas e econômicas e nos costumes da vida social, né? Já que o comércio foi aberto para artigos industrializados e de luxo, também vieram artistas e artífices de alta qualificação, e essa vida social, né, esses ritos, esses símbolos, eles não afetaram apenas a elite, mas também as camadas mais médias e pobres da população. E dentro desses costumes da vida social, os ritos fúnebres também se encaixam, que a grande mudança foi que os cariocas, os brasileiros, mas principalmente os cariocas, passaram a ver de perto esses ritos fúnebres das casas reais portuguesa e brasileira. Então, mais sobre essas celebrações, as manifestações de respeito e luta, elas eram feitas na presença do corpo e podia ser em casa ou no espaço público, ou seja, essas cerimônias fúnebres passaram a ser uma questão social, uma questão pública, não era uma coisa guardada só para a família. Os espaços de cerimônia também, eles eram cuidadosamente decorados, como a gente vai ver mais para frente, e essa questão, né, de que os cariocas passaram a ver de perto, né, a morte das nobreza, então eles passaram a fazer também, né, esses rituais. E a morte, naquela época, era vista como uma passagem de um mundo para o outro, né? E nisso vinham algumas obrigações. Os vivos teriam que preparar a morte, né, para o morto, se preparar para a morte e proporcionar aos mortos condições para eles fazerem essa transição, né, tranquila. E aí o morto também, nessa passagem, que ele já estava morto, mas não tinha sido sepultado ainda, chama de limiar, que a gente vai ver agora, já que os ritos fúnebres eram separados em 3 partes. Primeiro é a separação, ou ruptura, que é quando a pessoa, de fato, morre. A segunda é esse margem, ou limiar, que é o momento, né, que o morto já está morto, mas ele não foi sepultado ainda, ele ainda está entre os vivos. E depois, por último, agregação ou integração, que é quando o indivíduo é sepultado, é enterrado, então ele já está no lugar dele, né? Ele já está definitivamente morto. E esses ritos, eles exigiam decência e decoro, que são palavras que às vezes o significado é um pouco parecido, mas a decência queria dizer aquela honestidade exterior, né, da pessoa, que ela se mostrava. Já o decoro é algo digno dela, algo digno ao interior dela. E isso não podia ser assim uma coisa nem muito pouca, mas também não podia ser uma coisa muito de ostentação, tinha que ser assim na medida. E aqui a gente consegue ver um recorte de um jornal da época sobre um armador. E o que é um armador? Eles são profissionais que passaram a existir também por causa dessas mudanças, que preparavam o corpo e preparavam a decoração das casas. Então, eles preparavam os corpos, os caixões, a decoração da casa da igreja, eles alugavam coches, que era para transporte do corpo até o local de sepultamento. Às vezes também alugavam caixões, porque não era todo mundo que tinha condições para poder comprar um caixão, então eles também alugavam caixões. E, enfim, cuidavam dos panos para cobrir as paredes, né, que isso também tudo fazia parte das decorações, junto com os galões dourados e outros elementos arquitetônicos. E eles também faziam arranjos pretos na porta de entrada, que eram chamados de apanhados, que serviam para mostrar que ali naquela casa estava tendo um velório, tinha alguém que tinha falecido nessa casa e estava acontecendo uma cerimônia lá dentro. E aqui, em questão dos preços, o preço era variável, não era uma questão só da elite, era uma questão também das outras camadas da sociedade. Então, assim, os preços dependiam de alguns variantes, como o tamanho da casa, se a casa fosse maior, era mais caro, se a casa fosse menor, era mais barato. O número de cômodos a ser decorado, casas com sobrado, com escada, era mais caro, porque por causa do acesso, né, a essa escada, versus essas casas térreas, que o acesso era direto para a sala. Então, isso já causava também uma diferenciação de preço, além da qualidade dos materiais, né, que pessoas mais pobres
acabavam alugando tecidos de menor qualidade, enquanto os mais ricos conseguiam, tecidos de maior qualidade para as decorações. E a gente chega aqui na Chácara da Glória, que é onde Dona Leonarda viveu seus últimos anos e faleceu. E essa casa, ela estava cedida à corte, mas a família conseguiu de volta, porque eles moravam no centro da cidade e eles estavam sofrendo com as epidemias da cidade, então eles precisavam de ares mais saudáveis. Aí eles se mudaram para esse casarão, que hoje fica na Rua do Catete, e é conhecido como Palacete São Cornélio, tá nessa pesquisa das casas senhoriais que a Ana e a Camila falaram antes. E foram feitas algumas obras nessa casa, quando a Dona Leonarda foi morar, e também tiveram outras reformas de donos posteriores a ela, né? E hoje em dia, a gente tem duas fotos aqui, uma de hoje em dia e uma mais antiga aqui, com a casa mais bonitinha, mais arrumadinha. E hoje o casarão pertence à Santa Casa de Misericórdia. Aqui é uma planta da casa, uma planta atual da casa, e a gente tem alguns cômodos que são marcantes para a gente. A escadaria, por exemplo, que ela ficava aqui assim, localizada aqui, essa escadaria de ferro não existia na época de Dona Leonarda. Esse salão de número 3 vai ser muito importante para a gente, que a gente vai ver daqui a pouco. Esse cômodo de número 4 também, que é onde ficava o oratório, que hoje ele se encontra aqui, por causa de outros usos que a casa já teve. A sala de jantar é o número 14, aqui eu escrevi 13, mas é, na verdade, esse salão aqui, de número 14. E também essa escada e esse arco que separam o jardim, né, a entrada do jardim, do quintal, também não existia, foi obra de outro proprietário. Então, como eu falei, aqui o número 3, de grande importância, era o grande salão que foi forrado de belbutina, que é um tecido preto de qualidade, e foi coberto o teto, tanto quanto os assoalhos, com várias outras decorações, como galões nas cimalhas e bambinelos com franjas de ouro fino, para vocês terem ideia de como era o poder dessa família, né? Poder econômico. Os espelhos foram cobertos porque, segundo eles, se o espírito visse seu reflexo no espelho, isso atrasaria ele a passagem para o mundo dos mortos. E esse salão era onde as pessoas que foram participar da cerimônia se encontravam. E tem essa questão de ter um caráter social, né? Então, quem aparecia ali eram famílias, amigos e até desconhecidos, já que eles eram convidados com aquela enfeite preto em cima da porta de entrada, que às vezes algum pedestre na rua via e se sentia convidado a entrar e prestar seus sentimentos ao morto. E aqui também é uma frase também do historiador retirado explicando essa questão de ter virado um rito público. Já esse cômodo de número 4 era onde se encontrava o oratório e era onde o corpo da Dona Leonarda ficou exposto, dentro de uma urna, né, e cercado de tocheiros. E o que são tocheiros? Tocheiros são esses elementos que a gente consegue ver aqui, nessa gravura, de um cavaleiro da Ordem de Cristo aqui. E esses tocheiros, né, essas velas, elas simbolizavam a dissipação da matéria, né? Simbolizava o morto saindo do mundo dos vivos e indo ao mundo dos mortos, né, como uma metáfora. E para vocês terem ideia, a Dona Leonarda tinha 12 tocheiros desses. E a vela, na época, a cera, era um artigo de alto preço. Então, quanto mais cera, quanto mais vela, mais prestígio a família tinha. E ela tinha 12 tocheiros. Já os trajes, o defunto dificilmente era enterrado com roupas de uso diário. Também era um indicativo de posição social e podia ser desde uma farda de uma ordem honorífica ou irmandade que o falecido fosse membro, ou tanto também quanto um hábito de santo ou uma simples mortalha. E a Dona Leonarda foi sepultada em sua farda de Dama do Paço, já que ela era uma Dama do Paço. Já aqui falando da procissão. A procissão da Dona Leonarda foi um caixão preto coberto com tecido preto com uma luz, uma cruz branca, e participaram dele amigos, membros da Irmandade, acompanhantes pagos e até mesmo passantes e mendigos, né, já que todos eram convidados a participar desses ritos. Os padres também eram um acompanhamento muito importante
e que no inventário a gente tem um recibo que comprova que padres estiveram presentes nessa procissão. Já o seu sepultamento, ela foi transportada de Andor, igual seu marido, e ela foi sepultada na igreja da Ordem Terceira do Monte Carmo, que é vizinha à igreja onde seu marido foi sepultado. Inclusive, os sinos da Capela Imperial, né, da igreja do Carmo, eles foram tocados, porque, já que a dona Leonarda fez parte era uma dama da corte, né? E os recibos também encontrados no inventário não mencionam a armação da igreja, o que era um item muito importante também desses ritos funerários. Mas isso não significa que ela não tenha tido, já porque ela tinha tanto esse prestígio, que ela, né, demonstrava isso com a decoração na casa dela, porque não teria na igreja. Então, mas na verdade é só porque isso não foi apresentado nessas prestações de contas, mas não quer dizer que não tenha tido. E assim, com a igreja toda arrumada, né, era realizada a última missa, a missa Ezequiel, em que o corpo está presente, de fato, e é realizada a absolvição do defunto, e logo depois ele é sepultado. E aqui algumas questões mais referentes a essa pesquisa em si, são, assim, nossas fontes, né? Como que a gente conseguiu achar isso tudo? A gente usou principalmente testamentos e inventários, que são documentos muito importantes e tal, mas nem sempre é possível encontrar ou mesmo ler, já que vocês já viram que às vezes não é legível, tanto pela letra, às vezes a página está transparente, você consegue enxergar as letras do outro lado, enfim, que fica muito difícil de ler. Então a gente recorre a outras fontes, como anúncios publicados no Jornal da Época, como a gente viu aquela propaganda dos armadores, e enfim, né, tudo na hemeroteca da Biblioteca Digital também, tem muitos periódicos lá, antigos, e a própria casa da Dona Leonarda, né, que ela já teve várias reformas, mas que ainda assim, com alguns textos, ou enfim, algumas descrições, a gente pode entender como era a decoração, né, dessa casa na época dela. E assim a gente tem a compreensão dos rituais e com isso a gente tem a compreensão melhor dos rituais domésticos e das transformações que eles causavam nas decorações, nos interiores, e assim, da arquitetura. Porque a arquitetura não é só a casinha, né? Também tem todo o contexto social da época. Então é isso. Obrigada. Algumas fontes? Foi. Obrigado, Vitória. Obrigada. Olá, tudo bem? Eu agora vou apresentar. Eu sou a Raquel, sou uma das bolsistas, né? Deixa eu abrir aqui o meu lindo slide. Espera aí. Dá para ver tudo bem a apresentação? Tá tudo certo. Ótimo. Sim. Então, eu sou a bolsista mais antiga do grupo. Eu estou há um pouco mais de 2 anos na pesquisa e eu já fiz muita coisa nela. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz durante esse tempo e a minha pesquisa de agora. Como vocês podem ter notado, a nossa pesquisa não é uma coisa só, ela é muito ampla, ela envolve muitas coisas. Então, vou mostrar um pouquinho do que eu tive que fazer antes para eu chegar nesse momento de agora. Primeiro, a primeira coisa que me aconteceu há muito tempo atrás, chegou uma informação de uma genealogia da família do Barão de Ubá, feita pela própria família. Então, a gente pegou essa genealogia e teve que passar ela para uma forma mais legível, que foi feita à mão, muitos anos atrás, e disso a gente começou a pesquisar, ver um pouco mais sobre as famílias relacionadas ao Barão, como a família, que são, no geral, todas as famílias. Ribeiro de Avelar, Rodrigues da Cruz, Almeida Pereira e a Siqueira. Alguns por relação comercial, outros familiar mesmo.
Aí a gente começou a pesquisar a origem de Portugal deles, se tinha alguma relação de localidade, alguma coisa assim. Depois a gente começou a ver com essas famílias mesmo a atuação deles comercial no comércio de cana no Rio, de tráfico negreiro e depois finalmente café. Disso a gente chegou nas fazendas principais, a fazenda Ubá e a fazenda Pau Grande. Foi fazer uma análise delas, foi ver mais informações sobre elas. E depois disso, por último, a gente chegou nas casas urbanas do Rio, pensando o que tem essas casas urbanas que são interessantes e se elas têm alguma relação com as fazendas da própria família. A imagem que eu botei aqui do lado é uma gravura feita por Ender, que é da casa do Siqueira, que é feita que estava no caminho de São Cristóvão, já foi demolida há muitos anos, quando a rua foi embora também. E na próxima imagem tem também uma gravura de uma casa que foi afirmada que é do Grangean, mas só que nunca foi achada. E olhando as plantas, formatos e tudo mais, a gente conseguiu achar essa casa. Esses trabalhos específicos de mexer com a iconografia junto com o texto, essas outras coisas, ajuda a gente a esclarecer as referências iconográficas da época, porque é difícil você saber, aquela casa famosa que todo mundo fala, onde é que ela ficava, como ela era de verdade, que tem muitas informações que se perdem com os anos, né? Aí a gente chega na pesquisa de agora que eu quero falar. A gente, depois de seguir essa linha, a gente chegou a gente podia ver mais sobre as fazendas dos grandes senhores de café, não é? Já tem um levantamento sobre o assunto feito pelo próprio INEPAC em 2009, 2010. A gente podia ver mais sobre o assunto, ver qual é a relação de fazenda com fazenda. Aí a gente pensou, a gente precisa fazer um banco de dados enorme para relacionar todos esses inventários que já foram feitos e colocar num lugar só. Foi o que a gente foi fazendo. Eu estou mostrando aqui um dos inventários que está lá. Ele vai ter sempre essas informações iniciais, que é informação básica, localização no mapa, época de construção, tudo bem, vai ter a sua situação, ambiência, tudo escrito. O trabalho geralmente é feito por arquitetos e tem arquitetos no grupo, mas também em outras áreas. Ele também vai ter as categorias de representação gráfica, que tem principalmente as plantas, de locação e de pavimento. Às vezes tem outros desenhos feitos por alguém que fez um levantamento antes, alguém que fez alguma coisa interessante, fica nessa parte de representação gráfica. E por último, histórico, feito muitas vezes por pessoal da história mesmo, dos cursos de história. Esse histórico nem sempre está completo. Nem sempre tem o dono original, nem sempre tem todas as pessoas por que passou e nem sempre tem o dono atual. Mas já é uma grande vantagem, né? Mas todo esse documento ele vai conter várias fotografias do local, mas não pode ter tudo, né? É difícil a gente ter um acesso completo ao local. Esse banco de dados, o que a gente precisava? Ele precisava ser utilizado em vários locais diferentes, ele precisava poder se relacionar todos os dados e ele deveria ser capaz de a gente fazer essas análises de acordo com a necessidade do momento. A gente não podia fazer alguma coisa que ficasse parada, alguma coisa que pudesse ser utilizada no futuro. Logo, fui eu fazer o banco de dados. Essa aqui é uma imagem, a gente tem, acho que são mais de 200 inventários, que todos ficam nessa tabela de Excel que eu fiz. Eu vou mostrar na próxima, mais perto, o que tem cada um. A gente bota o nome, os proprietários, o que ela é hoje, porque provavelmente não é mais uma fazenda de café, né? A data, quem levantou, porque muitas vezes a pessoa que levantou, ela tem uma mania de desenho, ela escreve de uma certa forma, ou então a gente pode contactar ela por algum detalhe, a localização específica, que eu não sei se vocês viram aqui, é meio difícil você achar a localização real por esse mapinha, porque só tá a topografia e às vezes as vias mudaram todas, de 2009 a 2010, já faz uma boa diferença. Sendo que o mapa que estava ali era dos anos 70.
A gente também fez um mapa com com a localidade de todas essas áreas. A gente fez um mapa com o local de todas essas fazendas atual. Eu não botei aqui porque eu esqueci, mas acontece, o mapa tá bonito. E depois disso, vocês estão vendo esses quadrados para seleção? Não sei se o mouse está aparecendo. Essas pequenas coisinhas para seleção, de acordo com um gráfico que eu fiz depois, a gente pode relacionar as casas de acordo com o que elas têm dentro da casa. Como, por exemplo, ela tem uma tulha, um paiol, ela tem engenho, ela tem uma senzala. Se a gente for relacionando todas elas, a gente pode ter uma relação melhor das fazendas, correto? A gente também botou algumas imagens para a gente que está fazendo o trabalho sempre lembrar, né? Porque é muita casa, a gente pode esquecer. Deixa eu ver o próximo. Aí a gente ainda está fazendo colocando essas fazendas dentro desse sistema, mas a gente percebeu que para a gente realmente compreender essas fazendas, a gente precisava entender as casas urbanas dessas famílias. Porque o que ela decide fazer nessa fazenda, muitas vezes tem a ver com o tipo de pessoa que ela é, que também vai estar representado na casa urbana dela. Então, a gente teve que começar a trabalhar com o urbano. A gente começou a trabalhar junto com a casa de Rui Barbosa, que está na pesquisa, como a Ana Lúcia falou, há muitos anos, que é parte do grupo de pesquisa, perdão. Aí a gente começou a pesquisar as relações entre as casas urbanas e essas fazendas entre as famílias. A gente pesquisava as similaridades, diferenças entre as categorias e ao final, cada casa urbana é colocada no site, como a Ana Lúcia botou lá no início, e eu vou botar um link depois para quem quiser ir clicar e ir direto para o site para ver. A gente focou nas grandes famílias cafeeiras, né? Há de se notar de que, de acordo com o tipo de família, o tipo de comércio que ela está fazendo especificamente, a casa dela vai mudar. Ou então, o tipo de relação familiar que ela tem entre si também muda o tipo de casa que ela vai ter. A gente precisa entender as genealogias dessas famílias para entender as heranças delas, para onde essas casas foram, quem tomou conta depois. E também pode ser que, se você tem uma conexão se essa família sempre estava trabalhando com um arquiteto, vai ser o mesmo arquiteto que trabalhar com a casa de todas essas famílias. Pode trabalhar com um amigo dele, sabe? A gente pode ter relações construtivas entendendo a genealogia. Também há de considerar sobre as heranças que, se a gente tiver uma boa genealogia com alguns testamentos, a gente pode saber quando saíram alguns anexos, reformas, e entender realmente como é que está, o que é aquela casa. Eu estou mostrando para vocês, aqui o meu primeiro trabalho, muito bonito, muito fácil, tá? Em que eu tive que transportar essa genealogia para uma forma compreensível para todos, que foi a genealogia dada pela própria família. O caso uma genealogia nem sempre ela está muito certa, principalmente quando a gente volta tanto quanto a gente quer saber quais eram as pessoas que vieram de Portugal para o Brasil, em 1600, por aí. Então, quando a gente pesquisa essas genealogias de acordo com alguns autores, muitas vezes está conflitante de acordo com o que a família falou. Então, essa genealogia, por exemplo, eu só fiz baseado no que do que a família falou. Aqui está uma foto de como é que está a genealogia. Eu sei que não dá para ler, ela é meio grande. Se alguém quiser, depois manda mensagem, eu mando a genealogia para você ver, tá? Eu vou contar algumas das dificuldades maravilhosas que a gente teve com essa genealogia. Por exemplo, se você tem um filho e o seu filho faleceu, você muitas vezes dá o nome do seu outro filho com o nome do primeiro. Então, muitas vezes aparece o mesmo nome várias vezes na herança. Ou então, você tem o mesmo nome, exatamente o mesmo nome de algum familiar antigo seu. Ou você vai se casar com um dos seus primos, que se casa com um dos seus irmãos. Aí a genealogia fica um pouco mais complexa. Principalmente quando, por exemplo, digamos, aí depois eu vou para o inventário.
Aí no inventário está escrito que a casa foi passada para o meu primo João. E você tem 15 primos João. Como é que eu vou saber qual primo João é? Essas coisas. Depois de a gente fez essa pesquisa genealógica, fez pesquisa com as casas e tudo mais, a gente decidiu que precisava ver essas casas, precisava ver essas fazendas. A gente começou com vassouras. Por que a gente começou com vassouras? Porque ela tem uma quantidade maior de residências urbanas no local e o IFAM da área fica ali. Então a gente pensou, se a gente vai começar, vamos começar no lugar onde a gente tem a maior chance de conseguir visitar tudo, sendo que a gente não conseguiu visitar nenhuma das fazendas, mas a gente visitou todas as urbanas. Eu estou botando aqui do lado um dos inventários que a gente conseguiu lá, só para vocês verem um outro exemplo dos textos que a gente trabalha. Eu vou ler um pouco, mas não pensa que eu sou tão boa assim lendo, quer dizer que eu tive ajuda, tá? Ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, de 1867, 11 de abril, nesta cidade de Vassouras, em casa de residência do doutor juiz de órfãos José de Paiva Magalhães Calvé. Só... Eu sei que é bem difícil, tá? O negócio é meio ruim de ler. Em Vassouras, a gente fez a análise das residências, a gente não conseguiu ir em nenhuma das fazendas, problemas gerais. Eu vou botar esse link no chat depois, para quem quiser ir direto, porque esse é o primeiro, acredito que é o primeiro, que já está presente no site que a gente fez de Vassouras, que é a Casa do Barão de Itambé. Agora, uma coisa importante, nessa época, eu estou no 9º período agora, estou em introdução ao TCC, e nessa época, a gente visitou início do ano, eu já estava procurando o meu foco de TCC. Eu já queria fazer um restauro, desde que eu entrei para a faculdade, e eu percebi que talvez fosse melhor fazer alguma edificação que estivesse dentro da minha pesquisa. Se eu já estou há tanto tempo nela, o melhor a fazer para o meu TCC é que ele reflita a minha vida acadêmica, correto? Então, eu decidi pegar uma casa em Vassouras. Eu escolhi a casa do Barão de Ribeirão. Por quê? Quando a gente estava lá, a gente entrou nessa casa, a gente teve uma visita interna, e a casa já estava tendo um restauro. Entretanto, eu não concordei em várias das escolhas feitas para aquele restauro. E esse vai ser o meu foco de pesquisa para o meu TCC. Que ele vai focar em criticar como foi decidida esse projeto, por que ele trabalha assim, por que ele fez essas escolhas. Como, por exemplo, a casa não é muito grande, mas na segunda maior sala da casa, eles decidiram botar o elevador e outra escada de concreto. Ou seja, eles quebraram o chão inteiro, que estava em perfeita condição, do primeiro do térreo e do primeiro pavimento. Quebraram tudo para botar o negócio de concreto. Por quê? Podia ter botado em outro lugar. Tinha uns espaços do lado de fora. Por exemplo, na parte de depósito, onde você deixa os seus livros, porque esse daqui ele vai se tornar, no final, o prédio do IFAM. Onde o IFAM deixa os seus documentos, que eu esqueci a palavra agora, eles decidiram fazer praticamente um prédio dentro de outro prédio. E, de certa forma, isso pode até não ter problema, mas quando você faz o seu projeto em que o seu prédio dentro do seu outro prédio está colado nas paredes e causando potencialidades de ferir o prédio original, isso é preocupante. Como vocês podem ver, a minha escolha de TCC reflete como eu trabalhei todos esses anos na faculdade, com muita pesquisa, muita crítica e algo que eu adoro, que é restauro. É só isso. Obrigada, Raquel. Nada. Gente,
isso que a gente queria mostrar para vocês. Eu vou pedir agora a Denise, então, que abra para perguntas, ou não sei qual é o procedimento habitual, Denise. Oi, Ana. Então, a gente abre para perguntas, assim, por enquanto só está inscrito o professor Ivan. Tá. Então, vamos lá, Ivan. Eu vou me inscrever também, eu vou me inscrever também. Ok. Oi, Ana, Ivan, boa então pode tarde. começar. Boa tarde. Gostei muito da tua apresentação e das meninas, até comentei no chat aí, e da Obrigada. apresentação agora da Raquel também gostei. Eu acho que o projeto de pesquisa ele é muito interessante, aprendi muitas coisas, e vi umas coisas muito curiosas, o que deixa a gente muito feliz. Que bom. O que eu vou comentar é muito, na verdade não é nem uma pergunta, é mais um comentário, né? É o seguinte, nesta procura da identidade arquitetônica que a tua pesquisa traz, né, a gente resgata um pouco da história do país, que é pouco relembrada, lamentavelmente, né? Eu queria saber se os alunos, os bolsistas, desenvolvem alguma prática da reprodução do que eles encontram nos sítios, esses desenhos, se eles pegam a prancha da mão, se eles fazem algum desenho manual, que eu acho que isso ajudaria a desenvolver essa habilidade que é tão importante para o arquiteto, né? E você está no campo olhando essas coisas e tendo essa oportunidade, se isso é uma tarefa realizada ou não, né? E como que, de fato, além dos registros normais, que é a fotografia, né? Os materiais que vocês pesquisam, se há um tipo de trabalho nesta linha. É isso que eu queria comentar com você. Mas, de resto, muito parabéns a vocês aí, tá bom? Obrigada, Ivan. Sim, o desenho é sempre uma ferramenta importante para a gente, uma ferramenta analítica, né? Normalmente a gente trabalha com casas que já têm um levantamento feito, então a gente já vai com uma planta levantada, na qual a gente faz observações se tiver alguma modificação, né? No local, a gente faz a observação da estrutura construtiva do imóvel, então tem toda uma oportunidade de observar as técnicas antigas, né, e como a gente identifica essas camadas construtivas. Alguns gostam mais de desenhar à mão, outros preferem os meios digitais, mas se desenha bastante, sim. A gente teve um bolsista na Casa Rui que ele fez, por exemplo, todas as vistas de uma sala, né? Ele fazia o desenho, o teto e as vistas com todos os detalhes da decoração, aquele desenho de CAD super minucioso que começava com um levantamento da própria parede, né? O teto sempre é mais difícil, porque os tetos são altos e a gente tem um acesso mais limitado, então a gente costuma trabalhar os tetos através da fotografia mesmo. Mas a essência do desenho como ferramenta, ele percorre toda a pesquisa, embora, em termos de apresentação no site, a gente use um desenho mais simplificado, de leitura mais rápida e imediata. Legal, Ana, bacana, gostei, é isso aí. Eu acho que a tua atividade ajuda os alunos a desenvolver essa habilidade que é tão importante, acho que é legal. Bom, obrigado aí, parabéns novamente. Tá Obrigada, Ivan. Agora eu vou passar para a Luciana Nemer. Ok. Luciana Nemer, nossa companheira também de seminários. Pois é. E confesso que eu entrei um pouquinho atrasada, porque eu estava lá de volta com o edital de apoio, né, à docência, no caso do edital. Eu até coloquei agora para todos os departamentos divulgar. Que Luciana, está um pouquinho ruim Tá falhando o um áudio. pouco. Quem sabe você tirando a câmera fica melhor. Domingo para inscrever. Está travando. O sinal. Acho que eu vou fazer isso. Melhorou? Melhorou. Está me ouvindo? Estamos.
Tá? Pode ser até o local onde eu estou aqui, não sei. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Então, dizer que foi um prazer, Ana, te assistir aí, depois eu vou ver completo desde o início. E você é companheira aí de casas senhoriais, né? Tivemos juntas lá em Pelotas, em Belém, mas eu não tinha visto a sua equipe, né? Na pesquisa, né? E assim, a Casa de Rui é fundamental, né? Sim. E eu, assim, tive muita sorte na Casa de Rui quando eu encontrei a revista Renascença, né? E aí eu gostaria de saber se você trabalha com essa revista, ou se essa revista não abrange a sua área de pesquisa, como é que é? A gente trabalha assim, Luciana. Quando a gente começou a fazer os casos de estudo, diante da grande quantidade de informação que a gente tinha sem a casa física, uma das fontes são essas revistas do início do século. A gente preparou agora um artigo sobre a as casas dos barões de Paraná, que ficavam ali na Marquês de Abrantes, né, e estamos preparando outra sobre a casa do próprio Marquês de Abrantes, baseada em fotografias que foram publicadas na imprensa nesse final do século XIX, começo do século XX. Isso é uma fonte importante, né, que permite que a gente reconstitua esses ambientes que estão totalmente perdidos. A gente não tem, basicamente, nada dessa época mais, integral, né? A única casa que a gente tem que pode ser considerada ainda original é a Casa da Era, em Vassouras, né? A Ferreira Lage, em Juiz de Fora, um pouco menos, porque nem todo o mobiliário ficou na casa o tempo inteiro, como na Casa Rui também, né? O mobiliário foi retornando para casa, mas não ficou lá quando a casa foi vendida para o governo federal. Então, são reconstituições também que precisam ser feitas. E esse tipo de publicação ajuda a gente muito a entender o gosto da época, né, e a maneira como se arrumava o mobiliário, que é bastante diferente do que a gente usa hoje. Com certeza, né? A Casa da Era, eu conheci menina, eu nem sonhava em fazer arquitetura, achava que eu ia fazer belas artes, tinha 12 anos, mas morava muito próximo de Vassouras, em Volta Redonda. Fui a Vassouras e conheci a Casa da Era. Acredito que tenha algumas fotos daquela época. Que bom! É sempre bom ver. Quanto mais fotos a gente tem, melhor. Sim. Sempre soma informações, né? Uhum. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Obrigada, Lu. Nada. Bom, Ana, como a gente não tem mais perguntas, eu vou me permitir também fazer um comentário, né? Eu conheci seu trabalho a primeira vez quando eu assisti uma palestra sua na casa de Rui Barbosa sobre a sua tese de doutorado, e achei assim, fiquei fascinada com a ideia de trabalhar com os inventários, né? Nunca tinha me ocorrido, apesar de ser casado com um advogado, de que como o inventário é rico de informações, porque, né, ele precisa ser, né, para justamente descrever com fidelidade o que o morto possuía, mas aí ele descreve todos os ambientes. Eu achei isso uma ideia incrível. Fiquei assim, passei até a usar também nos meus trabalhos, na medida do possível, porque eu achei fantástico. Parabéns. Obrigada. Eu queria te perguntar agora, assim, com essa situação da Casa Rui, qual é a perspectiva? Como é que vocês estão trabalhando? Vocês trabalham mais fisicamente lá na UF, lá na Casa Rui? Como é que isso funciona? Olha, a gente trabalha realmente nos dois lugares, né? A gente tem duas equipes de bolsistas, a equipe da UF e a equipe lá da Casa Rui, né? Agora, elas conversam, né? Às vezes a gente faz reuniões com todo mundo. A situação lá é estranha, mas a pessoa que entrou entendeu que a pesquisa ela tem que continuar. Então, não teve muita alteração nessa rotina, né?
A pandemia é que complicou um pouco a vida, porque a gente não pode mais se encontrar presencialmente, mas as meninas já fizeram aí, já dominam essa técnica da reunião virtual, né? E tem sido bastante proveitoso do mesmo jeito. Nesse momento, a gente está com uma equipe de bolsistas bastante afinada e bastante produtiva, que tem dado resultados muito bons. Que ótimo, fico feliz, porque seu trabalho é fantástico, assim, e me interessa muito. Tanto, a gente também já participei, né, de seminários da Casa Senhorial, e a equipe é muito bacana, muito atuante. O trabalho precisa continuar, né? Tomara, a gente não está desistindo, não. Apesar de tudo, precisa continuar. Meus parabéns. E ano que vem estaremos todos em Goa. Isso. Então, vou te pedir para você falar algumas palavras finais para a gente encerrar, já são quase 6 horas. Ixi, caramba, demorou. Bom, gente, eu agradeço a presença de vocês todos, foi um prazer enorme poder compartilhar com vocês um pouco dessa pesquisa. Eu convido todos a visitarem o site, é muito simples, é acasasenhorial.org, né? Lá vocês vão ver um pouco da divulgação, todos os artigos resultantes dos seminários estão online, eles são acessíveis, né? Tem artigos tanto de pesquisadores portugueses quanto brasileiros, então é uma fonte também que está começando a ter um certo peso, e esperamos vocês lá como visitantes do nosso cartão de visita. Eu agradeço a todos, agradeço às meninas que se animaram a apresentar a participação delas na pesquisa, e boa tarde. Muito obrigada. Denise, eu queria dar um recado a todos aí, inclusive a Ana Lúcia. Nós estamos fazendo uma articulação para transformar esse seminário em uma publicação através dos seminários da EAUF, né, Ensino, Pesquisa e Extensão. Já mandamos e-mail para todos, né? Então, eu gostaria da adesão de você, viu, Ana Lúcia, junto com as meninas aí, porque isso vai ser um marco aí na nossa escola, um registro por escrito dessa experiência. Nós mandamos um template do texto, não tem muita rigidez. Como vocês têm muita imagem, muitas coisas interessantes, eu acho que as imagens vão contribuir bastante para esse texto. No final, também, vocês não esqueçam de colocar as pesquisas que vocês estão desenvolvendo, o nome da pesquisa e todos os alunos que estão envolvidos, né, para também que registrem eles como atuantes da pesquisa. Eu acho que isso serve não só para o seu seminário, mas para todos os seminários. Isso é muito importante. Ana, um abraço novamente, eu tenho um carinho especial por você sabe disso. Eu sei, eu também por você. Então, um abraço a todos aí e vamos em frente, né? Legal. Vamos lá. Parabéns, Denise, um abraço. Semana que vem. Obrigada. Ana Lúcia, se você quiser, a gente pode abrir aí as câmeras da você e as suas bolsistas para a gente fazer vamos lá, gente. Abram as câmeras. Vou pedir para as bolsistas abrirem Ana, aí. Raquel, abre sua câmera também, isso. Luana, por favor. Isso. Olá, pronto. Oi, olha a Raquel aí, parabéns, Raquel. Um abraço. Muito obrigada, Gostaram, Ana. gente? Foi um sucesso. Na Raquel, saudade. Olá, Tereza. A Tereza está aparecendo aqui. Oi, Tereza. Obrigada a todos. Ana Lúcia, parabéns. E a gente se encontra na semana que vem nos próximos seminários. Muito bom. Isso, obrigada. Tchau. Então, foi ótimo, né, Ana?